A paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Todas as vezes que você se aproxima do altar, a Bíblia diz que o altar era o único lugar que Deus falava. Por isso, você vê no Antigo Testamento, todas as vezes que alguém queria receber algo de Deus, eles levantavam um altar. Presta atenção. Todas as vezes que você vem à casa de Deus, aqui tem um altar. E todas as vezes que você se aproxima do altar, Deus quer falar. Deus quer falar com você nessa noite. Diga para a pessoa do seu lado, Deus vai falar com você nessa noite. Ah não, irmão, fala com fé. Deus vai falar com você nessa noite, meu irmão. Seja profeta na vida do seu irmão e diga, Deus vai falar com você. Amém? De sorte que a fé vem pelo ouvir. Não ouvir da palavra. Às vezes você vem à casa de Deus e ouve da palavra. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir quando você ouve pela palavra. Ok? Nós terminamos no mês de junho a nossa campanha às terças-feiras, conquistando o meu milagre. Quantos conquistaram o seu milagre? Quantos conquistaram o seu milagre? O culto ao domingo é um culto onde você vem consagrar a sua semana a Deus. O culto do domingo é o culto onde você vem apresentar ao Senhor a sua adoração, onde você vem colocar no altar de Deus o fruto do seu trabalho da semana. O culto de terça é um culto onde você vem exercitar a sua fé. Sabe por quê? Tem gente que trabalha lá no centro da cidade, 2 horas para chegar ao recreio, né? Talvez seja você essa pessoa. Você vem cansado e às vezes chega aqui, é preciso exercitar a fé. Então o culto de terça é um culto onde você exercita a sua fé. Um dia Deus chamou Abraão e falou para Abraão, Abraão, eu preciso falar seriamente com você. E foi um dia que Abraão teve uma briga com Deus. Às vezes a gente lê a Bíblia de forma assim muito romântica, mas quando você traz a palavra de Deus para a realidade, Abraão teve uma briga séria com Deus. E ele falou, Deus falou para ele, chegou todo animado e falou, Abraão, eu sou o seu galardão, eu sou a sua recompensa. E a sua recompensa vai ser grande. Ele falou, Deus, não estou bem com o Senhor hoje não. Não estou bem com o Senhor hoje não. Ele havia recebido a palavra, ele havia recebido a promessa, já estava andando na promessa 25 anos. Você aí está 2 meses, 3 meses, 2 anos, alguns anos, e ainda não recebeu a promessa. E Abraão estava já há 25 anos. E Deus chega para Abraão e fala, eu sou a sua recompensa, eu sou o seu galardão. Ele falou, o Senhor vai me dar isso mesmo? Cadê o filho que o Senhor prometeu? Cadê a promessa que o Senhor fez para a minha vida? Talvez seja você assim essa noite. Chegou aqui, falou, poxa Deus, estou te servindo, sou dizimista, sou ofertante, eu tenho cumprido para com o Senhor os meus propósitos, mas cadê a promessa? Cadê a promessa do Senhor para a minha vida? Onde está? Aí Deus então fala para Abraão, sobe aos lugares altos. Deus é o Deus dos lugares altos.
altar, lugar alto, é o lugar mais alto da igreja, altar. Altar. Deus falou para ele: sobe aos lugares altos, lá eu vou me manifestar a você. E Abraão, então, ele chega num lugar alto, e Deus fala para ele: parte o cordeiro. E ele parte aquele cordeiro, e a Bíblia diz que Abraão ficou ali, já estava cansado, quase dormindo, e aparece então uma tocha de fogo, um fogareiro fumegante, andando entre aqueles animais. E a Bíblia conclui em Gênesis capítulo 15: naquele dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Presta atenção. Quando Deus te chama para o altar, quando Deus manda você levantar algo alto na sua vida, o lugar alto, leva você para o lugar alto, é porque Ele quer fazer com você uma aliança. Uma aliança. Esse mês de julho, nós estaremos às terças-feiras ministrando a campanha Os Lugares Altos. Deus te chama para exercitar sua fé no lugar alto. Você vai trazer o seu pedido de oração, a foto de alguém da sua família, e você vai colocar no altar, o lugar mais alto dessa igreja. É no altar que nós recebemos respostas. Um dia provou Deus a Abraão, Gênesis 22, e falou: Abraão, eu quero o seu filho. E aí Deus falou para ele: você vai andar caminho de 3 dias e vai em uma das montanhas que eu te direi, num lugar alto, e ali você vai levantar um altar. E a Bíblia diz que levantou Abraão de manhã, de madrugada, abordou o seu jumento e seguiu o caminho de 3 dias. Chegando ele no lugar, falou para os moços: fica aqui embaixo, porque eu vou subir no lugar alto. Eu vou subir num lugar alto, porque Deus quer falar comigo. Presta atenção aqui. Você quer ouvir a voz de Deus? Deus só fala quando nós nos achegamos para o altar, quando nós nos achegamos aos lugares altos que Deus estabeleceu na terra. Interessante que o trono de um rei sempre é o lugar mais alto. Mas Jesus, quando andou nessa terra como homem, ele nunca se mostrou mais alto do que os homens. Jamais. Jamais Jesus chegou para um pecador e falou para ele: não, você é inferior. Não. Jesus sempre se colocava como um homem à mesma altura dos pecadores. Presta atenção aqui. Todos os homens querem ser reis e sentar nos lugares altos. Jesus, o Deus, o rei, chegou e quis ser homem. Os reis quiseram ser divinos, deuses, e Deus quis ser homem. Então a maior dádiva que Deus deu a mim e a você, sabe o que é? É ser humano. Porque só o ser humano pode experimentar a glória de Deus. Só o ser humano pode experimentar a misericórdia de Deus. Só o ser humano pode experimentar o perdão de Deus. Os anjos queriam experimentar a misericórdia de Deus, mas não podem. Os anjos queriam experimentar o perdão, não pode. E aí o único lugar que Jesus ficou mais alto que os homens, que os pecadores, foi na cruz. Na cruz. O altar é o lugar onde Deus faz uma aliança com você. E o altar é onde você reconhece realmente o que Jesus fez por você. Amém? Um dia Deus chamou Moisés e falou: Moisés, sobe no lugar alto e leva
a liderança toda para o lugar alto, porque eu vou manifestar a minha glória para este povo. Então, se você quer experimentar a aliança com Deus, a glória de Deus, o perdão de Deus, sobe os lugares altos. Terças-feiras, todas as terças-feiras, nesse mês de julho, você estará colocando os seus pedidos, seu clamor nos lugares altos, no altar. E quando os líderes chegaram lá no lugar alto, que tinha lá? Alimento. Eu penso o seguinte: o jejum é só para os humanos, porque no céu só vai ter comida. Não é? Eu entendo assim. O jejum é para nós humanos, para nós pecadores, mas quando chegar no céu, Jesus falou: eu vou subir para o Pai, e lá eu vou preparar um banquete para vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. E quando nós chegarmos lá, vamos sentar à mesa com Ele para comer. Então, quando os líderes chegaram lá no Monte Sinai, tinha alimento. Algumas pessoas carentes às vezes chegam para a casa de Deus, para o altar, clamando um milagre de Deus, clamando por alimento aos seus filhos. E essa é a oportunidade. Nós temos a oportunidade também na igreja de você colocar, trazer um alimento lá e colocar aqui para aquele que vem clamar da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Amém? Glória a Deus. Quantos entenderam? E diga: esse mês é o mês que eu vou subir aos lugares altos. Amém, irmã. Fala com fé. Tem muita gente visitando aqui. Falou: pô, aquela igreja, o povo nem levanta a mão, Levanta a mão assim bem alto e diga comigo: esse mês eu vou experimentar o milagre nos lugares altos. Amém? Campanha de julho, lugares altos. Aplauda o Senhor e glorifica o Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia aos lugares altos, e serão renovados, serão abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus, ele tinha um jeito especial de discipular. Jesus, ele tinha um jeito especial de levar os seus discípulos a orarem. E aí chega a palavra de Deus, diz aqui, Mateus capítulo 16, Jesus chama os seus discípulos, e ele fala: eu preciso ensinar algo para vocês, e eu preciso orar com vocês. Oração, discipulado. Ele falou: porque não há avivamento se vocês não aprenderem a orar e se vocês não entenderem os meus ensinamentos. Em Mateus capítulo 16, Jesus aqui leva os discípulos para o Monte Hermon, um grande monte, um monte de pedra, um monte da bênção. E ali Jesus, através daquele ambiente, ele começa a ensinar algo muito prático para os seus discípulos. Ele chega para os discípulos, a partir do verso 18, e diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: o que os homens dizem que o Filho do Homem é? Presta atenção aqui. Jesus chega para os seus discípulos e ele diz: o que eu sou para você? O que eu sou para você? E o que as pessoas dizem que é Jesus, o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que é Elias. Ainda outros, Jeremias e um dos profetas. E aí Jesus faz uma pergunta aos discípulos: e eu? Quem eu sou para você? Presta atenção aqui, porque é muito importante essa pergunta que Jesus está fazendo aos seus discípulos. E se você também não sabe responder, você vai deixar de experimentar nessa vida como ser humano
a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Jesus pergunta aqui: e eu? Quem eu sou para vocês? E aí, Pedro chega e responde: tu és o Cristo, tu és o Yeshua HaMashiach, tu és o ungido, tu és aquele que esperávamos, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou: oh, que bom, Pedro, que você entendeu, porque não foi a sua inteligência, não foi a sua capacidade intelectual que te ensinou isso, mas meu Pai que está no céu foi quem revelou isso ao seu coração. Presta atenção, quando você vem para a casa de Deus e o Espírito Santo abre sua mente para entender quem é Jesus. Estava Jesus caminhando com os seus, estavam 2 discípulos, após a ressurreição de Jesus, indo para Emaús, e Jesus havia morrido. E aí eles começam a conversar entre si, e eles diziam: poxa, a gente esperava que ele fosse o Cristo, a gente esperava que ele fosse a quem iria restaurar o reino de Israel politicamente. Poxa, nós vimos seus milagres, mas já esse é o 3º dia que morreu e nada aconteceu. E aí Jesus se coloca no meio deles, e eles não sabiam que era Jesus. E Deus, quando Ele quer revelar algo a nós, Ele se coloca de uma maneira muito especial no nosso meio, e às vezes a gente não percebe que Ele está ali. Ele está aqui nessa noite, do seu lado, falando ao seu coração. E aí Jesus puxa a conversa e fala com ele, fala: e aí, o que está pegando? Ele fala: pô, você não está sabendo, você é o único que não está sabendo. Jesus morreu e a gente esperava muito que ele fosse o ungido, o Filho de Deus, o Messias. Nós esperávamos, a gente acreditava fielmente, e ele já morreu. E algumas pessoas dizem que ele ressuscitou. E aí Jesus começa a dar a eles ali uma aula que eu invejo. Jesus começa de Gênesis até aquele dia, dando uma aula da promessa do Messias, da importância do Messias, tal. E ele diz: ó, tardos de coração para crer em tudo que dizem os profetas. E aí então ele dá uma aula. Quando ele chega no lugar e vão comer, eles pedem para Jesus: fica conosco. Jesus fala: não, eu preciso ir. Não, fica conosco, come. E quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que ao partir do pão, o entendimento deles abriram. E quando o entendimento abriu, Jesus some na frente deles. E um vira para o outro e fala: é Jesus que falava conosco. É Jesus que estava andando aqui no nosso meio. Não nos ardia o coração quando Ele nos abria as Escrituras? Presta atenção. Quando as Escrituras estão sendo abertas, quando Deus está falando com você, o seu coração arde. O seu coração arde. Você fala: poxa, que palavra, que delícia, que delícia, que delícia. Às vezes estou lendo a Bíblia assim, Deus fala comigo e eu: ai, que delícia, ai, que delícia. Eu fico meio assim, meio doido. Sabe por quê? Porque assim é a palavra de Deus. Quando Deus fala com você pelas Escrituras, arde o seu coração. E eu pergunto para você: o seu coração está ardendo? É sinal que Deus está falando ao seu coração. E aí, voltando lá, Jesus ensinando os discípulos e diz: Pedro, não foi a sua capacidade intelectual que te deu esse entendimento. Foi meu Pai, o Espírito, que revelou o seu coração. E aí ele diz: olha, eu digo que tu és Pedro. Tu és uma pedrinha, um fragmento de rocha. Mas sobre essa rocha, sobre este monte, se você permanecer nele,
eu edificarei a minha igreja. A primeira coisa que Jesus precisou ensinar para Pedro era que Pedro era insignificante. A primeira coisa que eu preciso aprender, que o mais importante é a montanha, é a rocha, e não meu eu. Pedro, ele tinha uma carência emocional, ele tinha uma necessidade, o eu de Pedro era muito forte. O eu de Pedro era muito forte. Pedro, Jesus faz uma ceia, e aí manda Pedro e João preparar aquela Páscoa. E quando Pedro e João chegam, João vai e se assenta ao lado de Jesus. Logo ao lado de Jesus, porque ele inclinava a cabeça no ombro de Jesus. E sobra o último lugar para Pedro, irmãos. Pedro aquele dia ficou Pedro da vida. Ele ficou Pedro da vida. Aí, e ele ficou indignado, porque o último lugar não era um lugar tão importante. E o nosso eu gosta de lugares importantes, não é verdade? Nós gostamos de ser reconhecido. Tem até um cântico que diz: eu não quero ser reconhecido por ninguém. É mentira. Porque o nosso eu quer. O nosso eu quer. O nosso eu quer. Ou é só comigo que acontece isso? Nós temos essa necessidade, eu. E Pedro então fica no último lugar e ele fica indignado. E aí Jesus começa a falar dos grandes no reino, tal. E Pedro tinha que lavar os pés dos discípulos. E ele jamais, que é isso? Eu ando do lado de Jesus, eu ando com Jesus, fui chamado por Jesus. Jamais. Limpar a igreja. Eu sou pastor, como é que eu vou limpar a igreja? E aí então, Pedro faz um sinalzinho com os olhos assim, pergunta para Jesus, quem é o maior no reino de Deus? Aí Jesus dá uma lição simples. Ele amarra a toalha na cintura e vai lavando os pés de cada um. Quando ele chega em Pedro, Pedro sabia que era ele quem tinha que ter lavado os pés. Ele chega e fala, Senhor, não. Jesus falou, se eu não lavar seu pé, você não faz parte. Ele falou, então me dá um banho inteiro. Jesus falou, não, tu já tomou banho pela palavra, tu só precisa lavar os pés. E aí Jesus fala para Pedro, você entendeu o que eu estou te ensinando? É uma lição só, Pedro. No reino do mundo, no reino natural, aqueles que são servidos são os maiores. Mas no meu reino, você quer ser maior? Aprenda a servir. Aprenda a servir. Aprenda a servir. Não importa o que você vai fazer na casa de Deus. Não importa o que colocaram na sua mão para fazer. Aprenda a servir. Se é para alinhar as cadeiras, eu estou servindo. Se é para cantar, estou servindo. Se é para pregar, estou servindo. Não importa. Porque aqui nós somos todos iguais. O único que é maior no altar é a palavra, é o Senhor Jesus. Amém? Pedro precisava entender essa lição. Pedro precisava entender essa lição. E agora, eu estou correndo contra o relógio aqui. Quero ler um versículo com você. Quando Deus criou Adão, Deus criou o eu. Deus criou o eu. Eu e Deus. Aí, um dia Deus falou assim, não é bom que o homem viva só no eu. Ele falou, vou criar o outro. E criou Eva.
A melhor pessoa para provar o seu eu é a sua esposa. E a melhor pessoa para provar o seu eu é o seu esposo. E aí, enquanto os dois estavam com Deus, o eu e o outro era equilibrado. Desequilibrou quando perderam a presença de Deus. Às vezes a gente lê o livro de Gênesis e a gente vê que é tudo perfeito ali, não é? Eu entendo, ao contrário, eu entendo que Adão e Eva tinham um problema, porque o nosso eu traz problema. O que trazia harmonia entre Adão e Eva? A presença de Deus. Eles tinham que fazer terapia todo dia, 6 horas da tarde. Era terapia. O dia que eles não foram mais para a terapia, irmãos, pôs tudo a perder. Porque Deus foi o primeiro terapeuta do homem e da mulher. No entanto, que eles brigaram um dia, Adão foi para um lado e Eva foi procurar conversa com a serpente. Porque estavam brigados. E aí descambou. Não foram para a terapia. Deus ficou lá esperando, deu a hora. Mas ele cobrou, viu? Não foram, mas ele cobrou. Ok, vamos lá. Quero ler com você esse versículo. Eu tenho 5 minutos para encerrar a palavra. Se você pode cronometrar aí no seu relógio. Vamos lá. Miqueias 6, de 6 a 8. Perdão. Miqueias 6, eu quero ler só o verso 8. O que é que Deus espera de mim e de você? Todos nós temos expectativas, né? Eu ser reconhecido, ou ser reconhecido pelo outro. Qual que é a expectativa que Deus tem de mim e de você? Verso 8 de Miqueias, capítulo 6. E ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e que o Senhor exige de ti. O que Deus pede quando nós nos achegamos a Ele? E Ele estava ensinando isso a Pedro, estava ensinando isso aos seus discípulos. O que Deus espera de mim e de você? Olha, a primeira coisa aqui, que pratiques a justiça. Que pratiques a justiça. A Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Ah, mas eu sou bom, pô, eu não faço mal para ninguém. Pô, eu sou. Não é nada, meu irmão. Diante de Deus nós não somos nada. A Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus é como um trapo, como aquele pano que amarra nas feridas do leproso, fede. O que eu preciso entender? Que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, através de Jesus Cristo nosso Senhor. A única maneira de sermos justificados é reconhecer quem Jesus é. E o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, é poderoso para purificar sua mente, a sua consciência de obras mortas, de toda injustiça, para que você possa servir ao Deus vivo. O que Deus espera de mim e de você quando nós nos achegamos a Ele, quando nós nos achegamos no altar? Deus, eu não sou nada, mas eu creio que Tu és. O Teu sangue é poderoso para lavar a minha vida. Quem são esses? Disse João. Quem são esses? Quem é essa multidão? Ele diz: essa multidão são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e não negaram a sua palavra. Então, o que Deus espera quando eu me achego a Ele? Que eu entenda que é Ele quem me justifica, que é Ele quem te justifica, é Ele quem perdoa os seus pecados. Aí ele continua dizendo: pratiques a justiça e ames a misericórdia. Ames a misericórdia. Certa vez Jesus vai e perdoa Mateus. Mateus era cobrador de impostos. E aí eles começaram a falar: poxa, o seu mestre anda com os pecadores, com cobradores de impostos. Jesus falou para eles: olha, não são os sãos
que precisam de cura, que precisam de remédio, são os pecadores. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero, mais do que sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Quando estão entendendo, diga amém. Quando estão dormindo, diga amém. Todos acordados, glória a Deus. O que é misericórdia? Misericórdia é aquela tampa que fica em cima do propiciatório. A tampa chamada propiciatório, lugar de misericórdia. Deus olhava para dentro da arca, a lei quebrada, rejeitado o seu sustento, rejeitado o seu governo. Então colocava o sangue do cordeiro e ali ele usava de misericórdia. Sabe, eu e você estamos aqui não porque somos melhores, não porque somos os mais, não, porque nós entendemos que o sangue da misericórdia cobre as nossas vidas e ele nos justificou. Olha para o irmão do seu lado e diga: você pensa que é bonito assim só porque vem à igreja? É a misericórdia de Deus, meu irmão. E por último, eu quero encerrar aqui, que eu tenho 1 minuto. Vamos lá. Que antes, humildemente, com teu Deus. Oh, aleluia! O jovem rico chega para Jesus e ele diz o seguinte: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Porque eu sou bom, eu já pratico, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, eu faço isso, faço aquilo outro. Jesus falou: ah, é? Tu é bom? Tu é bom mesmo? Porque homem nenhum é bom. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres seus bens e segue-me. Ele abaixou a cabecinha e entendeu que ele não era bom o suficiente. Presta atenção, você não é bom o suficiente. Ande humildemente para com teu Deus. Ande humildemente para com teu Deus. Certa mulher chegou para Jesus e falou: faz um milagre na minha vida. Ele falou: eu não posso tirar dos pães dos filhos e dar para os cachorrinhos. Uma mulher cananeia. Aí Jesus fala isso para ela: eu não posso tirar do milagre que são dos meus filhos para dar para um cachorrinho, para quem não é crente. Ela falou: Senhor, eu não estou pedindo pão não, só estou pedindo das migalhas. Ela andou humildemente para com o seu Deus e ela recebeu o seu milagre. Ande humildemente para com o seu Deus. Senhor, não mereço mesmo. Para encerrar de verdade, viu, pastor? Segura a placa aí um pouquinho. Chegou um publicano, chegou um fariseu e um homem pecador diante de Deus. E aí Jesus conta essa parábola. O fariseu chega diante de Deus: ó Senhor Deus de nosso Pai, nosso Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele começou assim a sua oração: graças te dou, porque eu sou dizimista, porque eu jejuo 3 vezes na semana. Às vezes a gente jejua uma vez e se acha melhor, né? Ele jejuava 3 vezes. Eu jejuo 3 vezes na semana, dou o dízimo até da hortelã que eu planto lá em casa. Graças te dou, porque eu não sou como esse pecador. E o pecador estava ali dizendo: Senhor, eu entendi que eu sou pecador. Eu estou aqui não porque eu mereço, não sou digno nem de estar aqui, mas usa de misericórdia para mim. Eu creio que o teu sangue pode me lavar. Eu creio na misericórdia que o Senhor manifestou, perdoando o pecado através do sangue. Eu me coloco aqui humildemente diante do Senhor.
E aí Jesus diz: esse desceu justificado. Por quê? Praticou a justiça, amou a misericórdia e andou humildemente para com seu Deus. Fica em pé no seu lugar, quero orar com você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sustenta-me de pé, Aleluia. não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações, é mais que Declare isso. Faz essa estratégia. oração, essa Posso oração. não ver Faz sua o oração. amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim, Levante as suas mãos e adore o Senhor com esse e canto. te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações, é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim, te adorar é o que sustenta. Aleluia. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações, é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Você chegou aqui nessa noite com essa pergunta: o que será que o Senhor espera de mim? E Ele te diz nessa noite: eu quero que você entenda que o meu sangue tem poder e pode te lavar de todos os seus pecados. O sangue de Jesus pode purificar a sua consciência. Aleluia. Deus está falando com você. Eu sinto neste momento Deus quebrando uma resistência na sua mente. Ele está quebrando toda resistência na sua mente, porque você perguntava: o que eu preciso? O que eu preciso fazer para que Deus me aceite? Ele diz: creia no meu sangue, creia que o meu sangue pode te lavar, creia na minha misericórdia. Ande humildemente diante de mim, sabendo que eu vou fazer na sua vida. Eu vou libertar o seu coração, eu vou libertar a sua família. Eu vou. Era isso que Jesus queria que Pedro entendesse: quem eu sou para você. E ele diz: eu sou a sua justiça, eu sou Deus que usa de misericórdia. Eu sou Deus que espero que você reconheça isso. Levante as suas mãos lá em cima e diga isso: Deus, eu reconheço
reconheço, eu reconheço, eu reconheço. Nada sou, o Senhor é. Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és o que me justifica, Tu és aquele que usou de misericórdia para com a minha vida. Me ensina, Senhor, a andar humildemente com esse conhecimento do Senhor, com esse conhecimento do Senhor, com esse conhecimento do Senhor. Se Deus falou com você, se o Espírito Santo de Deus está desafiando a sua vida, sai do seu lugar e venha para o lugar alto. Venha para o lugar alto, porque Deus vai te ungir. Se Deus falou com você, sai do seu lugar, venha para o altar, venha para o altar, receber esta unção, receber esta bondade de Deus sobre a sua vida. Sai do seu lugar e toca o altar, toca no lugar alto, toca no lugar alto, porque no lugar alto há misericórdia, há justiça. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. E esse é quem Tu és. E esse é quem Tu és. Esse é quem Tu Pastor, és. os diáconos, os líderes, venham colocar as mãos, coloque as mãos sobre essas pessoas. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está aqui. A presença de Deus está neste lugar. Se você está aí no seu lugar, põe a mão no seu coração e comece a dizer: Senhor, eu tomo posse do sangue de Jesus, que me lava de todos os meus pecados. Hoje eu entendi que é o Senhor quem me lava. Diga ao Senhor aí no seu lugar: Senhor, eu entendi que é o Senhor quem usa de misericórdia, e eu me coloco humildemente diante do Senhor. E diga: eu creio, Senhor, que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Só em Ti eu creio, só em Ti eu confio. E a partir de hoje eu entendi o que o Senhor quer de mim, que eu pratique a justiça, que eu ame a misericórdia e que eu ande humildemente diante do Senhor, diante do Senhor. Aleluia. Deus Francisco. A igreja está aqui para desafiar você a se chegar mais ao altar, no lugar que Deus fala no teu coração. Posso orar com você? Posso orar com você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, amor, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração, porque paz é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família, ora pela sua família. Essa semana
essa semana, essa semana, essa semana, essa semana. Porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. Esse sobrenatural tem que ser mais forte. Esse sobrenatural destrava. Esse sobrenatural abre as janelas do céu. Como é que vai ser a sua semana? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Eu te abençoo, igreja. Eu te abençoo, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém.